Yeah, so I grew up in a family that was very, very Catholic. Eu cresci numa família verdadeiramente católica. My dad, growing up, Meu pai, né, was a full-time preacher, ele já era um pregador totalmente dedicado à missão. and my mom had converted to Catholicism from Judaism. A minha mãe se converteu ao catolicismo, ela era judia. And so really the whole context of our life growing up Então todo o contexto da nossa família, enquanto eu crescia, was personal relationship with Jesus. era o relacionamento pessoal com Jesus. It was in everything we did with our Então family, tudo que fazíamos em família, and it was witnessed to me in every way. eles davam testemunho para mim de todos os modos. And really for me, for so much of my life, Então, realmente para mim, muita coisa da minha vida, when I was growing up, I didn't really have doubts that it was the truth. I didn't really have many questions Eu não- about who Jesus was. eu não tinha muitas dúvidas a respeito de Jesus, a respeito de quem ele é de verdade. But as I got older and into my teenage years, Mas enquanto eu cheguei ali na adolescência, other things started to become more important to me. outras coisas começaram a tomar o lugar de Jesus e se tornar mais importantes. And I also began to just experience inside my heart E eu comecei a ter esse anelo no meu coração. a lot of anger, a lot of self-hatred, a lot of conflict with my identity. Muitos conflitos de identidade, muita raiva, enfim, uma série de conflitos interiores. And so that really drove me, and I began to really live in that life more than in my life Então with God. eu vivi um tempo assim, acabei entrando, né, nisso e me afastando um pouco de Deus, sim. And so I knew who Jesus was. I knew all about him. Eu sabia quem era Jesus, sabia muito a respeito dele, But I didn't pray. I didn't have that regular daily relationship with him. mas eu não costumava orar, não tinha um relacionamento pessoal com ele. And so as I got older and was 15, 16 years old, Então, quando eu cheguei nos meus 15, 16 anos, I really was living that double life. eu realmente vi uma vida dupla. You know, on the outside, I was happy. I was a leader. I was doing all of the right Então, things. do lado, assim, externamente eu era uma liderança, esboçava a felicidade, etc. But I had a lot of secret sin in my life, a lot of mortal sin, and a lot of things that were really keeping me bound and caged. Mas a verdade é que no escondimento eu guardava uma vida de pecado, pecados mortais, inclusive, e uma grande tristeza. And for me, my conversion really, when I was 16, really began as a process of a couple of things. Então, meu processo de conversão se deu uma sequência de coisas importantes aqui. The first was A confession, primeira coisa, confissão. and the second was baptism in the E a Spirit. segunda coisa, o batismo no Espírito Santo. So I remember one day I was in class, Eu lembro uma vez que eu estava na sala de aula, in Spanish class, uma aula de espanhol, and they said we could go to confession during class if e we eles wanted to. disseram que a gente podia ir durante a aula se confessar se quiséssemos. And I went because I wanted to get out of class. E eu fui porque eu não queria estar na sala de aula. You know, Porque era chato. but the Lord uses everything. Mas o Senhor usa todas essas coisas. And for some reason on that morning, E on por that day, alguma razão, naquela manhã, naquele dia, He gave me the grace to make a really full and complete confession. Ele me deu a graça de fazer uma confissão completa, realmente. And I remember having such a profound experience of being washed clean of God's mercy, E eu me lembro da experiência de ser lavada realmente pela misericórdia de Deus. that I actually remember leaving the confessional Me lembro de sair do confessionário and skipping down the hallway because I felt so light because my sins were gone. e eu saí saltitando mesmo, sabe? Porque eu senti uma leveza e uma alegria tão grande. And so repentance Então, o arrependimento cleared a path inside of me abriu um espaço dentro de for mim the Lord to begin to work. para que o Senhor pudesse trabalhar. Not that much longer after that, Não muito tempo depois disso, at a camp, num acampamento, I was prayed over for baptism in the Spirit. oraram por mim pedindo o batismo do Espírito Santo. And it was very simple. Foi muito simples. And in the moment, nothing happened. No exato momento, nada And aconteceu. I sat back down and I said, what was that? E aí eu me levantei e falei, tá, e o que aconteceu aqui? But the next day, Mas no outro dia, I woke up with like a physical hunger for God. eu me levantei com... eu sentia fisicamente uma fome de Deus. And all of a sudden, I wanted to pray. I wanted to read the Bible. E And aí, the zeal was put inside of me. Desejo de querer ler a palavra, de querer rezar, de querer estar com Deus. And really, I'm so grateful to the Lord E eu agradeço tanto ao Senhor, because that zeal that He gave me on that day porque o zelo que Ele me deu naquele dia, is still that same zeal that I have Ele today, continua 14 aqui years later. ardendo dentro de mim.
And so from then on, the Holy Spirit really transformed my life. There was a lot of things in the moment that I was just set free from. Então, naquele momento que o Espírito Santo veio e me encheu, houve uma libertação de diversas coisas ali. But the Holy Spirit really led me on a process of falling in love with the person of Jesus. Mas o mais importante, o Espírito Santo me guiou a me apaixonar e ter um relacionamento pessoal com Jesus. And so there's been a lot of brokenness, a lot of sin, a lot Então, of challenges since muito, then. muito quebrantamento, muita luta contra o pecado desde lá. But really, since that day, it's been all or nothing for me. Mas aquele dia foi realmente o meu tudo ou nada. Muito bom, muito bom. Ô, Rachel, fala um pouco, né? Você foi criada aí numa família católica, mas depois você teve uma experiência pessoal com Deus, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre a parte da sua família de missão, do seu pai, da sua mãe. So she's asking a little bit more about your family dealing with missions. Now, what your family is doing in mission. Sure. So my dad is the president of missions of Renewal Ministries, and he was very involved from the beginning with the founding of it. Meu pai é o presidente do Renewal Ministries e ele tá desde o início do ministério mesmo. Né? Along with Ralph Martin, who's our founder. Ao lado do Ralph Martin, que é o fundador. And so when I was a kid growing up, he did a lot of international missions and travel. Quando eu era criança, eu via meu pai viajando internacionalmente o tempo inteiro. And it was funny as a kid because I would say my dad's a Catholic preacher. E era muito engraçado quando eu era pequeno dizer para as pessoas: meu pai é um pregador católico. And Catholics in America would say, "What's that? It E doesn't os exist." católicos diziam: mas o que é isso? Isso não existe. And so he would be traveling to Africa, traveling to work in the underground church in China. Ele viajava para ir para a igreja na África, para a igreja na China, igrejas clandestinas na China. Really just walking through doors that the Lord was inviting Renewal Ministries into to do missions. Entrando em portas onde Deus ia abrindo, né, para o Renewal Ministries. At the same time, my mom works in the ministry as well A and minha has for mãe many years. também trabalha no ministério por muitos anos. And she, for my whole life, has been discipling young women E ela, desde muito tempo, ela faz discipulado com moças. through a camp that we do called Pine Hills, E a gente faz um acampamento para moças. and now through a ministry called Be Love Revolution. E a gente criou um projeto dentro do ministério chamado Seja Amor. Seja Amor, uma revolução. Is really just relationship and discipleship with young women all the way from, Ela- now 8 to 10 years old, all the way through college and young adulthood. São, conduzir realmente adolescentes e jovens, moças, a ter um relacionamento com Jesus. So when I began to be more serious about my faith, it was a huge witness to me. De verdade, assim que eu comecei a crescer, eu via o testemunho dos meus pais. Because both of them weren't just talking about it, but they were giving their whole lives every single day for this person that they met. Eles não estavam apenas pregando, né? Era uma doação de vida para essa pessoa sobre quem eles pregavam. Yeah. Bom. E assim, essa coisa do seu pai sair pra missão, sua mãe, assim, isso sempre foi bem aceito por você, caía bem no seu coração. And for you to like have your mom and dad in mission and going whatever, was it good, or in some moment you were saying, why don't you stay at home, something like that? Was it for you? Yeah, sometimes it was difficult, Algumas vezes era difícil, sim, para mim. but for the most part, it was such a rich life for our family. Mas a verdade é que, assim, era algo um ambiente tão enriquecedor para nossa família. For us as kids, we always had people living with us from other countries. Porque como desde crianças, assim, a nossa casa era cheia de pessoas de outros países que estavam compartilhando conosco. And for our family, it gave us a mission outside of our family. Então, a gente sempre, enquanto família, nós encontrávamos nós éramos missionários, a família toda. And so for my siblings and I think it really showed us how do you live a life on mission as a family and give yourselves away as a gift as a family. Então, a gente aprendeu muito como família, a como se doar, a como ser família missionária. So sometimes on holidays, maybe for example,
Muitas vezes, por exemplo, em feriados, My dad would bring home somebody random to join our table. era muito comum meu pai trazer alguém que para nós era completamente estranho e ele trazia para dentro de casa com muita facilidade. And definitely as kids, sometimes we're like, come on. You E know? às vezes, como criança, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem esse povo? But it was a huge gift. Yeah. Mas era um grande dom.